Iniciaremos agora a correção da semana 4 do PET 4 do 9º ano. Então, nessa semana, a gente está falando sobre função. Esse início aqui está falando de zero ou raiz de uma função afim. Esse esquema todo aqui, ele parece ser complicado, um palavreado um pouco estranho. Mas nada mais é do que, quando eu falar, eu quero descobrir o zero ou a raiz da função afim, sabe o que é? É simplesmente resolver a equação. Então, por exemplo, aqui, ó, o zero ou raiz de uma função f é todo elemento x do domínio dessa função tal que f de x é igual a zero. Então, na verdade, é só fazer assim, é calcular quanto que é aquela raiz da equação. Ou seja, eu pego a equação e igualo a zero. Isso mesmo, eu pego a equação normal e põe igual a zero e resolvo. Então, se o f de x é igual a zero, e nós temos aqui, ó, repara aqui, ó, f de x é igual a 2x menos 1. Então, simplesmente, se isso aqui é zero, quer dizer que eu pegar a equação e igualar a zero. Nada mais que isso. Outra coisa importante para lembrar aqui é o que eu falei na aula passada. Nós temos aqui o 2 multiplicando o x. Então, peraí. O número que multiplica o x, ele é positivo. Então, eu já sei que ele é uma função que cresce. Beleza. Eu já sei que é uma função crescente. Vai dar um gráfico subindo. E, então, eu vou resolver. No própria questão que já tem resolvido. Está falando que é simplesmente a resolução. Então, olha, f de x é igual a zero. Então, vou fazer o quê? Vou pegar 2x menos 1 e vou igualar a zero. Então, olha lá, 2x menos 1 é igual a zero. 2x é igual a 1. Esse 2 que está aqui, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual a 1 que já está lá, passo 2 dividindo sobre 2. Então, x é igual a meio. Pronto, se o f de x é zero, então zero vai ser o valor de quem? Vai ser o valor do y. E o x é o meu valor, um meio que eu encontrei. O f de x não equivale a y que eu falei, como se fosse um y igual a isso. Então, pronto. Então, meu pó ordenado é quem? É 1 meio, vírgula, 0. Olha ele aqui, ó. 1 meio e 0. Tudo bem? Então, não assuste com essa forma de escrever. Simplesmente, encontre o zero da função. Ou então, beleza? Encontre a raiz da função. É você resolver. Pegar a equação, igualar a zero e resolver. Virou aquela equação que vocês já viram no ano passado. Ó. 2x menos 1 igual a zero. Resolver aquilo ali. Pronto, acabou. Tá bom? Então é simples. Vamos agora para a questão. Eu tenho aqui um gráfico já feito da minha equação. O gráfico foi feito, já montaram a tabelinha e fizeram o gráfico. Baseado nesse gráfico, nós vamos resolver algumas atividades. A letra A. A letra A está repetindo. O zero, ou raiz dessa função afim f, é a abscissa do ponto R em coordenadas meio e zero. Olha lá, o meio e zero. Ou seja, o zero da raiz de f é meio. Tá? O zero ou raiz de f é meio. E meio é também a raiz da equação. Tá? Então, já disse o que foi dito aqui. Então, só repetiu, né? Nada para a gente resolver. Já a letra B, nós já temos que fazer uma coisa aqui, ó, resolver isso aqui, ó, descobrir quem está aqui dentro. Então, vamos lá. Outro ponto importante é o ponto B. Olha o ponto B aqui, vamos achar ele. Está vendo ele aqui? Esse é o ponto B. Ó. De coordenadas. Opa! Então pronto, basta eu descobrir. 0 de x, opa, realmente. Vou aumentar ele aqui. Então tá aqui, ó, o x é 0 e o y é quem? Menos 1. Eu tô querendo que eu descubra quem é o y lá, né? Vou diminuir. Então, a coordenada é quem? 0 e menos 1. Vou colocar o menos 1 aqui. Então pronto, respondi. Agora vamos ver por que ele é importante. Ó. Ele é o ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das coordenadas. Lembrando, a abscissa é o eixo de x, a coordenada é o eixo de y. Então, ele é onde a reta pega o eixo das ordenadas, onde ele pega y. Aí falou, o eixo de y. Para determinar a ordenada desse ponto, basta eu considerar x igual a 0 e calcular o f de 0. Então, se eu quiser descobrir isso, eu descobrir. Quando o x for 0, coloque ele aqui dentro, substituo ele no lugar do x, ó, 2 vezes o 0 no lugar do x, menos 1 é igual.
2 vezes 0 é 0. 0 menos 1 é menos 1. Então, observa-se que f de x, então, é igual a 2x menos 1. Temos b igual a menos 1, concluindo que f de 0 é igual a b. Então, aqui não precisa de preocupar muito, não. Simplesmente era essa resposta aqui. Olhar lá no gráfico, onde que estaria esse ponto b. 0 do x menos 1 do y. Respondido. Letra C. Apenas determinando os pontos R e B, podemos construir o gráfico da função f, que é uma reta. Então, preste atenção. O que é a definição de uma reta? É uma ligação entre dois pontos. Pronto. Se eu já tiver dois pontos aqui, o R e o B, já dá para fazer todo esse gráfico. O ideal é a gente ter 3, porque se passou nos 3, você tem certeza que acertou. Às vezes você erra um ponto. Às vezes você pode confundir. Agora, se você acertou 3, não tem como. Provou que você acertou. Apenas com 3 pontos é perfeitamente para fazer um gráfico. Lembrando que 2 já dá para fazer. Tá bom? Então vamos lá. Apenas determinando os pontos R e B, podemos construir o gráfico da função f, que é uma reta. Outros pontos pertencentes ao gráfico de f são. Então vamos descobrir quem que é o f. Olha o f aqui, ó. De f são. Vamos descobrir outros pontos. Aqui eu posso pegar aqui, ó, o ponto 3 e 5, que é quem? O meu ponto A. Então, aqui o ponto A, 3 e 5. O ponto C. O ponto C eu tenho ele aqui, ó, menos 1 e menos 3. O ponto A. O ponto A eu tenho ele aqui, ó, 3 e 5. O ponto D. O ponto D eu tenho, ó, 2 e 3. E assim por diante. Então, vamos colocar esses valores aqui. Então, vamos lá. O f estava desaparecido aqui, coloquei para aparecer. F, então, é quem? Olha lá, vamos descobrir o f. Menos 2 do x e menos 5 do y. Já o ponto C aqui, ó, menos 1 do x e menos 3 do y. Então, vamos colocar, ó, menos 1 do x e menos 3 do y. Aí está falando, eles são pertencentes a qual quadrante? Lembrando, esse quadrante positivo é chamado primeiro quadrante. Esse quadrante aqui, ele tem x negativo e y positivo, chamado segundo quadrante. E esse quadrante aqui, ele é todo negativo, tanto x quanto y, é chamado terceiro quadrante. Nós vamos colocar aqui, ele é o terceiro quadrante. Agora, vamos lá. O ponto A. Ponto A aqui. O ponto A, nós temos ele aqui com 3 do x e o 5 do y. Então, 3 do x, vírgula, 5 do y. Já o ponto D de dado, nós temos ele aqui, ó, 2 do x e 3 do y. 2 do x, 3 do y. Nós temos agora o ponto E, para a gente descobrir também quem é o ponto E. O ponto E, ó, 1 do x e 1 do y. Então, 1 do x, 1 do y. E agora, esses pontos A, D e E, ó, A, D e E, está em qual quadrante? O quadrante chamado positivo. O nome dele é primeiro quadrante. Então, ele está no primeiro quadrante. Respondido aqui. Só que nós temos outra perguntinha. A próxima pergunta eu vou ter que substituir. Então, olha aqui, ó. F de menos 2 vai dar quanto? Então, vamos fazer esses cálculos aqui. F de menos 2 quer dizer que eu vou colocar o menos 2 no lugar de quem? Então, nós podemos fazer uma conta colocando o menos 2 como valor de y. Só que como nós temos o gráfico, isso não precisa ser feito. A gente pode observar no próprio gráfico. Aqui no gráfico aqui eu coloquei até a marcação dos quadrantes. Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vamos descobrir quem é o f de menos 2. Lembra que eu falei? O f de x representa o y. Então, quando o y for menos 2, então vamos pegar aqui, y menos 2. Está aqui o menos 2. Ó. Vou aumentar o gráfico para a gente ver. Eu dei um zoom no gráfico aqui. Ó. Y é menos 2. Y menos 2 está aqui. Quando o y for menos 2, o f for menos 2, o x vai ser quanto? Então, aqui,
Estou falando e estou acabando embolando aqui. Gente, presta atenção de novo. O f de x, aqui, ó. O número f de x representa o valor de y. Só que eu quero o f quando aqui dentro está menos 2. Então, quer dizer que quem que aqui que é menos 2? É quem está dentro do parêntese. Dentro do parêntese é o lugar de x. Então, tá. Quando x for menos 2, quanto vai ser o y? É isso aqui que eu vou olhar aqui, ó. Então, olha aqui, ó, o f de menos 2. Não é isso aqui tudo, o f aqui não é menos 2. Quando o f todo aqui, isso tudo for menos 2, aí eu tenho que pegar minha conta e igualar a esse menos 2. Mas não é. Aqui está representando o x, ó. Lembra que eu olhei e mostrei aqui dentro, ó? Aqui é o x que representa menos 2. Então, quando o x for menos 2, o y vai ser quanto? Então, vem cá. X menos 2 está aqui, ó. Tá vendo? Aí o meu y vai ser quem? Eu vou trazer ela até chegar no meu y. O y deu o quê? Deu menos 5. Então, pronto. Quando x for menos 2, y é menos 5. Então, aqui eu coloco a resposta. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com menos 1. Quando x, está dentro do parênteses, é o valor de x, né? Quando x for menos 1, isso aqui tudo representa y, tá vendo? Mas só o valor lá dentro aqui do parênteses é x. Então, quando x for menos 1, quanto vai ser o meu y? Então, vamos lá. X for menos 1. Menos 1 está aqui. Vou levar lá. Ó. Meu y deu quanto? Ó, deu quem? Bateu no menos 1 e no menos 3. Então, aqui, quando f de menos 1, o y vai ser menos 3. A próxima aqui da frente, o f de 0. Nós até já vimos isso aí, né? O f de 0. Quando x for 0, meu y vai ser quem? Menos 1. Então, f de 0 vai dar menos 1. E o f de meio? Quando x for meio, vamos lá de novo, ó. Quando x for meio, aqui, tá bem aqui, ó, x for meio, o meu x vai ser quanto? Desculpa, quando x for meio, o meu y vai ser quanto? Ó, 0. Então, x, f de meio, o meu y vai dar 0. Agora, o f de 1. Quando o meu x for 1, meu y vai ser quanto? Quando x for 1, ó, x for 1, meu y vai ser quem? Levei aqui, ó, x1, subi, bateu na reta, levei no y. Também deu 1. Então, quando x for 1, meu y também vai ser 1. Agora, eu tenho aqui, quando x for 2, então, quando x for 2, eu vou chegar aqui x2, meu y vai ser aqui, ó, d. O y vai ser 3. Então, o y vai ser 3. Quando o meu x for 3, ó, o f de x, o x for 3, o meu y, ó, vou levar aqui no A, o y vai ser quanto? Vai ser 5. Pronto. Quando eu tenho, então, gente, um gráfico, eu não preciso pegar a minha equação, que é essa daqui, ó, f de x é igual a 2x menos 1, e substituir os valores aqui dentro para descobrir, não. Se eu quiser fazer, eu posso fazer, mas não preciso. Basta eu observar quem? O meu gráfico. Daí a função, a importância da gente usar o gráfico, a função do gráfico na minha atividade. Aí o nome da matéria, tá vendo? É a função que eu tenho do gráfico para eu interpretar muitas coisas do cotidiano. Tranquilo? Essa questão está liquidada. A próxima questão nós já temos um gráfico semelhante, né, ao que aconteceu na semana anterior. Assim, analise o gráfico da função r de r, tá? Quer dizer que eu vou usar os números reais e vai dar como resposta o número real. Então, o número real é uma imagem, o número real também, né? A resposta, vamos dizer assim, seria para x e para y. Resumindo, fica mais fácil. Preencha as lacunas corretamente. Então, interpretei. O que está acontecendo aqui? Vou olhar o gráfico e vou interpretar. Desse ponto até o ponto B, eu vi que a reta está caindo. Ela é o quê? Decrescente. A minha função, o x dela é o quê? Positivo ou negativo? A aula anterior, hein? Então, o x é negativo, porque ela está decrescente. Ela é estritamente decrescente. Do B até o F,
que está acontecendo? Ele está subindo. Então, o meu x ele é positivo. E ele é estritamente crescente. Do f até o e, eu já sei até qual é a função. Eu já sei que a minha função aqui é o quê? f de x é igual a quem? Olha lá, a 2, porque qualquer valor de x eu colocar vai dar 2. Minha função aqui é f de x igual a 2. Sei até qual função que é. Porque ela é o quê? Constante, porque não muda, não sobe nem abaixa. Constante. Passando o 5 aqui, ó, do x do 5 que é a minha abscissa, ela vai só subir. Então, ela é estritamente crescente. Então, aqui, o a da minha função positivo. Aqui, o a da minha função é 0, porque não tem o a, não tem x, entendeu? Só tem o valor de b. E o b aqui vai ser 2, porque qualquer valor que eu pensar, sempre o meu y vai dar 2. Aqui o meu a, nesse período, ele é positivo, pois ele é estritamente crescente. E o a nesse período aqui, ele é negativo, porque ela é estritamente decrescente. Agora vamos para nossas perguntinhas aqui, para ver o que vai dar. Vamos lá. Vamos entender as perguntas aqui. Ó. A função f é definida por 4 sentenças. Por que 4? Nós temos 4 fórmulas. Uma fórmula para cá, 2 fórmulas para cá, 3 fórmulas para essa e 4 fórmulas que é para essa. Então, uma aqui, 2 aqui, 3 e 4. Tá? Porque cada um é uma função diferente. Então, falou. A função é definida por 4 sentenças e seu gráfico é constituído por 2 semirretas e 2 segmentos de retas. Beleza. Semirreta quer dizer esse pedaço aqui. Continua, que vai embora. Segmento, esse pedaço que tem fim. Tá bom. No intervalo de menos infinito até zero, então aqui eu vou começar lá no menos infinito, ó, lá de trás, até chegar aqui no zero. Tá? Ela é definida por isso aqui, ó. Já sei que é negativo a, então, ó, menos meio de x menos 1. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo a igual a, opa, quem que é o meu a? Ó, aqui, ó. Quem que é esse? Menos meio. Então, vou colocar ele aqui. E o b é quem? O b é o número que está sozinho, que é esse aqui, ó. Ele é menos 1. Pronto. Então, vamos continuar. Logo, no intervalo de menos infinito até zero, a função f é estritamente o quê? Lembra que nós falamos? Ela é estritamente, como ela está descendo, decrescente. Pronto. Já tem minha resposta aqui. Continuando. Para determinar essa lei, basta observar que os pontos A, menos 2 e 0, aqui, e o ponto B, 0 e menos 1, aqui, pertencem à semirreta de origem B, passando por A. Então, começa aqui em B e passa por A e vai embora. Que é representado algebricamente por y é igual a f de x a x mais b, que é a fórmula básica de uma equação. Tem um valor que acompanha x mais um outro número qualquer. Considerando x igual a menos 2, então se eu colocar o menos 2 no lugar do x, e y igual a 0, temos ó, menos 2a mais b. Considerando x igual a 0, então se eu colocar no lugar do x o 0, temos 0a mais b igual a menos 1. Desta última equação, obtemos b igual a menos 1. E substituindo esse valor na equação, menos 2a mais b igual a 0, obtemos o a igual a meio. Na verdade, está falando como que eu fiz para chegar na minha função, tá? Não tem muito problema disso agora não, depois nós vamos explicar isso melhor. Então, a igual a menos meio, assim concluímos que f de x é igual a menos 1 meio de x menos 1, no intervalo de menos infinito até zero. Tranquilo? Simplesmente é isso aqui, ó. Não precisa preocupar. Aqui é a definição que eu falei. É chato? Parece embolado? Parece. Mas é mais simples. Então, simplesmente, quem que é o meu A? É o que acompanha o X. Então, quem que acompanha o X aqui? Menos meio. Está aqui. Quem que é o meu B? É o que está sozinho. Quem que está sozinho? Menos 1. Está aqui. Tá bom? Se a gente estivesse na sala de aula com o tempo, vocês iam ver que isso é tranquilo. Só palavreado assim para explicar rápido é um pouco confuso. Mas na sala de aula vocês vão ver que é tranquilo. Vamos continuando agora, ó. Vocês vão ver de novo que é sossegado isso aqui. Agora, nós temos aqui, ó. No intervalo de 0 até 3, então vamos lá, ó. Do 0 está aqui, até chegar no 3. O que aconteceu? Subiu. Se subiu é o quê? Crescente. O meu A aqui é o quê? Positivo.
Então, vamos lá. No intervalo de 0 até 3, a função f de x é definida por. Então, antes de eu descobrir essa função aqui, eu vou dar uma explicada nessa parte aqui que foi dita anteriormente. Olha aqui. Eu posso descobrir a minha função de algumas formas. Essa aqui, que é constante, não precisa fazer nada. Simplesmente eu sei que f de x é igual a 3. O meu a é zero, porque qualquer valor de x que existir, minha resposta sempre nesse intervalo vai dar 2. Então, a f de x é igual a 2, porque ela é constante no 2. Se eu tivesse uma constante aqui no 4, f de x é igual a 4. Então, fácil demais. Então, nesse intervalo, daqui até aqui, eu tenho que descobrir a função. Mas antes de descobrir isso aqui, eu vou fazer uma explicação com esse que já foi dito anteriormente. Ó. Ao explicar esse, depois nós vamos tentar deduzir e chegar nesse aqui. Então, vamos lá. Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quais pontos que eu tenho ou de x igual a zero ou y igual a zero. Então, vamos lá. Eu tenho esse ponto aqui, que é menos 2 do x e 0 do y. Tem esse ponto aqui, que é 0 do x e menos 1 do y. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Coloquei apenas o gráfico e vou escrever esses pontos. Primeiro, descobrir os pontos em que tem x igual a zero ou y igual a zero. Como eu coloquei, pontos que tem x igual a zero e y igual a zero. Quem são esses pontos? São os pares ordenados. Primeiro, ó, menos 2 do x e 0 do y. Então, menos 2 do x e 0 do y. Esse é um ponto. Outro ponto que eu tenho também ainda nesse intervalo é 0 do x e menos 1 do y. Então, ó, 0 do x e menos 1 do y. Pronto. Isso aqui é importante para eu resolver. Vou mudar até de cor aqui e colocar uma cor destacada. Tá? Isso aqui é importante. Ó. Descobrir os pontos. Outra coisa importante é descobrir qual é a fórmula da minha função. Então, a fórmula da função é f de x é igual a ax mais b. Não é isso? Essa é a minha forma da função. F de x igual a x mais b. Só que, quem é... Ó, presta atenção, não é quem é x. Quem é o meu f de x? O f de x equivale à mesma coisa disso. Ó, y é igual a ax mais b. Tudo bem? Então, no lugar do f de x, eu vou colocar y. Tá bom? Então, ó, no lugar de f de x, eu coloco y. Vai ficar mais fácil de entender. Com isso, eu vou fazer uma jogada. Nós vamos lembrar do sistema. Eu aumentei um pouco a letra aqui para a gente entender. Então, nós vamos pegar isso aqui, ó, y igual a x mais b. E, primeiro, nós estamos usando nesse intervalo aqui, ó. Nós temos esses pontos que dá zero. Aqui dá x menos 2 e y zero. Então, o f de x representa o y. Então, vou colocar aqui, pegar esse primeiro ponto. Então, f de x representa y. Então, y, 0, é igual ao a vezes x. Então, vai dar a vezes x. Quem que é o valor de x aqui? Aqui, ó, é menos 2. Então, a vezes menos 2. Só que ainda tem a fórmula, né? Mais quem? Mais o b. Entendido? Então, vamos fazer a mesma coisa no outro. Quem que é o meu f de x? O f de x representa o y. Quem que é o y nessa daqui? É menos 1. Então, menos 1 é igual ao a vezes o x. Quem que é o x nessa daqui? X nessa daqui é 0. Então, vezes 0. Mais quem? Mais b. Pronto. Eu tenho agora que resolver esse sistema. Olha aqui embaixo. Esse de baixo aqui, ó, eu vou tentar pegar só ele. Deixa eu ver se eu consigo pegar só ele aqui, ó. Isso, peguei só ele. Vamos resolver isso aqui. Olha, a vezes 0 é 0. Então, aqui vai ficar menos 1
coloquei aqui embaixo que estava embolando lá. Então, aqui vai ficar, ó, menos 1 é igual a vezes zero é zero, igual a zero mais b. Mas espera aí. Então, a mesma coisa, colocar menos 1 é igual a b. Pronto, vamos trocar a ordem. b é igual a menos 1. Pronto. Já descobri quem é o b aqui. b é menos 1. Ótimo. Se eu já tenho o valor de b, eu vou pegar agora a primeira equação. Foi na segunda que eu isolei, não foi? Eu vou pegar a primeira equação e vou substituir o b aqui. Colocar o b no lugar do b. Então, coloquei aqui a minha equação. Agora vamos substituir o b. Então, aqui vai ficar, ó. Então, vai ficar 0 é igual a vezes menos 2 mais b. O b eu já tenho ele aqui que eu descobri, que vale menos 1. Resolvendo aqui, vai ficar, ó, a é igual a vezes 0 é igual a vezes menos 2 menos 1. Aqui, quanto que é a vezes menos 2? É menos 2a. Então, vamos fazer aqui embaixo. Então, fiz aqui, ó, 0 é igual a vezes menos 2, menos 2a e menos 1. Agora, eu vou fazer o quê? Vou passar esse menos 2a para antes da igualdade. Aí fica, como eu mudei de lado, ele estava aqui, ó, estava para cá do igual. Eu pus ele antes, eu troco sinal. Então, 2a é igual a menos 1. Aí ele troca de sinal. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e vou passar para lá dividindo. Vai ficar assim. Então, passei para lá dividindo. Então, a é igual a menos 1 sobre 2. Pronto. Já descobri quem é o valor do meu a, que é menos 1 sobre 2, e descobri o valor do meu b. Então, se eu montar a minha equação aqui, ó, f de x, vai ficar, ó, f de x vai ser igual a, quem que é o meu a? Menos 1 sobre 2. Então, eu vou inserir aqui uma fração. Então, o meu f de x vai ser menos 1 sobre 2a. E quem que é o b? Ó, b aqui deu menos 1, ó. Não deu? Então, em vez de pôr mais b, vai ser menos 1, porque o b vale menos 1. Então, essa daqui é a minha... Vou colocar ela aqui de... Isso, é a minha função desse intervalo. Então, como eu já tenho a resposta desse, que lá já me falou quem era essa função, que é menos meio de a menos 1, eu vou ter que fazer a mesma coisa para descobrir a minha função desse intervalo aqui, de b até f. Tá bom? Então, vamos fazer a mesma coisa. Já anotaram aí? Eu vou tirar isso daqui, ó, vou apagar o que está aqui, e nós vamos fazer desse ali para descobrir quem que é naquele intervalo. Primeira coisa, nós vamos dizer assim, né? Aproveitar o que já está aqui. Então, primeiro eu vou descobrir, como eu falei no outro, ó, pontos que tem x igual a 0 e y igual a 0. Então, vamos lá. Aqui, quem é meu x aqui? X aqui é 0. Quem que é meu y? Menos 1. Então, ó, já tem ele aqui. Tá vendo? 0 e menos 1. Tá vendo? O meu ponto agora é R. Quem que é meu x? Meu x é 0. Desculpa, quem é meu x? Meu x é 1. Então, vamos tirar aqui menos 2. Vou pôr x igual a 1. Quem que é meu y? Meu y é 0. Prontinho. Já tenho definido aqui, então, os meus dois pontos. Ó, primeiro ponto B, e vai ser 0 do x e menos 1 do y, tá aqui. O meu ponto R, que vai ser o 1 do x e o 0 do y. Agora, vamos montar a nossa equação aqui. Então, vamos pegar até esse primeiro aqui, ó. O meu y é quem? Meu y é 0. Então, tá aqui o 0 do y. Quem que é meu x? Meu x agora não é menos 2. Agora, meu x é quem? Meu x é 1. Então, vou tirar o menos 2 aqui e vou colocar o 1. Tranquilo? Vamos fazer a mesma coisa no outro. Quem que é meu y agora na segunda? É menos 1. Tá aqui. Quem é meu x? É 0. Tá aqui. Eu já poderia até aproveitar a mesma coisa do anterior. Olha, aqui a vezes 0 é 0. Então, fica menos 1 é igual a b, ou b é igual a menos 1. Então, já sei, aqui também vai ser a mesma coisa do outro. b é igual a
a menos 1. Então, pronto, já descobri o meu B. Eu fiz a mesma coisa do outro. Ó, A vezes 0 é 0. Então, ficou menos 1 vai ser igual a mais B. Então, B é igual a menos 1. Só trocar a ordem. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na primeira. Vou substituir aqui. Olha, passei ela para cá e vamos substituir o B. B não tem que ser menos 1? Então, vou montar ela aqui com o B valendo menos 1. Então, está aqui. No lugar do B, eu coloco menos 1. Então, menos 1. Coloquei. Agora, vamos fazer o cálculo aqui na frente. Aí ficou assim, ó. 0, 0. A vezes 1 é 1A, ou A. Mais com menos é menos, menos 1. Então, pronto. Olha como ficou fácil. Eu vou passar agora o A para antes da igualdade. Fica menos A, que é igual a menos 1. Quando acontece isso, lembra que a gente podia fazer o quê? Multiplicar isso tudo por menos 1? Lembra disso? Por que que a gente vai multiplicar por menos 1? Para sumir esse sinal de menos aqui. Por quê? Porque eu teria que colocar um número negativo no denominador. Então, para não levar o número negativo no denominador, eu multiplico por menos 1. Ao multiplicar tudo por menos 1, nós trocaríamos o sinal de tudo, né? Se eu troco o sinal de tudo, então, ó, menos A, menos com menos, dá mais A. Menos com menos, dá mais 1. Então, o A deu 1. Pronto. Já descobri aqui também quem é o meu valor do A. Se eu já tenho o valor do A e já tenho o valor do B, eu posso fazer isso aqui, como eu fiz na outra questão. F de x é igual... O A, 1 vale 1. Então, 1 vezes x é o próprio x. Mais, quem que é o meu B? O meu B vale menos 1. Então, em vez de pôr mais, eu vou colocar menos 1. Pronto. Descobri qual que é aqui, deixa eu colocar de outra cor, a minha função. F de x é igual a x menos 1, que é a resposta da pergunta que nós temos lá da questão para fazer. Vamos lá? Então, voltando aqui na atividade, esse intervalo, então, daqui, ó, de 0 até 3, eu já sabia até que o x era positivo, né? Então, o que nós encontramos foi o quê? Foi isso aqui, ó. F de x é igual a x menos 1. Então, o que é a minha função? X menos 1. Então, aqui é igual a x menos 1. Continuando aqui, essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo A igual a... Então, o A é igual a quem? Quem que é meu A? É que acompanha o x. Então, A é igual a 1, que é 1x. E o B é quem? O B que eu tenho aqui é quem? Menos 1. Pronto. Logo, no intervalo de 0 a 3, a função é estritamente o quê? Ela é crescente ou ela é decrescente? Então, olhando aqui, eu já sei, ó, que ela está subindo. Então, ela é estritamente crescente. Tá bom? Agora, vamos continuando. Ó. Já no intervalo de 3 até 5, a função é definida por... Então, ela é de 3, ó, 3 até 5. O que eu estou notando aqui? Ela é constante. Sempre, 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 o meu y vai dar quanto? Vai dar 2. Então, f de x é igual a 2. Então, pronto. Já posso até colocar aqui. No intervalo de 3 a 5, a função f de x, definida por f de x, é igual a 2. Logo, no intervalo de 3 a 5, a função f é. Então, aqui, ela é crescente, decrescente, o que que ela é? Nenhum dos dois. Ela continua sempre o mesmo valor. Então, eu falo que ela é o quê? Constante. Então, a resposta aqui é constante. Aí, a resposta. Já no intervalo de 5 até mais infinito, a função f é definida por f de x. Aí, vou fazer a mesma coisa. No 5, ó, até mais infinito, vai embora. Já sei que ela é crescente. Tá? Mas só que está querendo saber aqui a minha função. Quem que é a minha função? Então, vamos fazer aquela mesma coisa que nós fizemos na anterior. Tá vendo aqui? Eu vou voltar aqui, o que eu estava fazendo anteriormente, está aqui. Vou voltar ao meu gráfico. Vou tentar aproveitar alguma coisa que eu já tenho aqui. Tá? Vou apagar essa parte aqui.
eu não vou utilizar. Vou apagar essa parte aqui e vamos tentar aproveitar aquilo aqui. Então, eu vou apagar minha f aqui também, que vai virar outra. Vamos descobrir. Nesse caso aqui, eu não tenho aqui, ó, nesse pedaço, ó, eu não sei quanto que o x é 0, nem quanto que o y é 0, não sei. Tá? Não corta o x no 0 e nem no y no 0. Por enquanto não, só tem esse intervalo. Então, vou usar os valores que eu tenho aqui. Então, vamos pegar o ponto E. Quem que é o ponto E? O x é 5 e o y é 2. Então, o ponto E, ó, x é 5 e o y é 2. Apaguei. Dá um espacinho aqui para ficar mais organizado. Beleza. Vou pegar o meu ponto C. Meu ponto C também é nesse intervalo. X é 6 e meu y é 4. Então, ó, x é 6 e meu y, em vez de menos 1, meu y vai ser 4. Pronto. Vamos montar esse mesmo sistema utilizando esses pontos que eu tenho aqui. Então, vamos lá. O f de x é representado por quem? Por y. Então, tá aqui. Então, vamos pegar o primeiro. Quem que é meu y no primeiro? É 2. Aqui é 2. Quando o meu y for 2, quem que é o meu x? Ó, é 5. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar 5 mais b. Porque aqui que é o 5, ó, tá vendo? Não é isso aqui, ó. Ax mais b. Então, beleza. Agora, vamos fazer a mesma coisa no outro. Quem que é meu y? O y é 4. Então, no lugar do y, eu vou colocar 4. Menos 1 vai virar 4. No lugar do meu x, é quem? É 6. Então, vou pegar aqui meu x e vou colocar 6. Pronto. Agora, eu vou ter que resolver esse sistema. Por isso, a gente tem que lembrar. Lembra como que a gente resolve o sistema? Vamos fazer isso aqui. Para resolver esse sistema, nós temos dois métodos. O método da adição e o método da substituição. Usando pelo método da adição, fica mais fácil. Eu posso multiplicar um desses aqui por menos 1 e cortar. Se eu usar pelo método da substituição, eu tenho que pegar uma letra e isolar. Eu vou fazer pelo método da adição. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa primeira aqui, ó. Tá vendo a primeira? Vou multiplicar ela por menos 1. Então, depois que eu multipliquei o primeiro por menos 1, nós vamos colocar ele aqui com todos os sinais trocados. Então, o 2 vira menos 2, o 5 vezes A fica menos 5A e o mais B fica menos B. Nesse caso, o que acontece? O mais B com menos B eu corto. Coloquei um traço aqui, ó. Tá vendo? Cortei, ó. Porque não dá nada. Então, mais B com menos B eu corto. Se eu tenho 4 e tiro 2, eu fico tendo 2. Se eu tenho 6 vezes A, 6A. Menos 5A fica A. Então, pronto. O A é igual a 2. Vamos colocar aqui. A é igual a 2. Aqui, eu peguei uma equação para escolher qualquer uma, ou primeiro ou segundo, e vou substituir o A. Colocar o 2 no lugar do A. Então, eu peguei aqui, ó, essa segunda aqui e coloquei aqui. Aí, no lugar do A, vou colocar 2. Então, aqui eu coloco 2. Agora, eu vou fazer os cálculos. Fazendo o cálculo aqui, ó, 4 é igual a 6 vezes 2, vai dar 12. Então, dá 12 mais B. Se eu tenho 12 mais B, agora eu posso pegar esse 12 e passar para antes da igualdade. Aí vai ficar 4. Como 12 veio para antes, 4 menos 12 é igual a mais B. Se eu tenho uma dívida de 12 e paguei 4, eu ainda vou ficar devendo. Devendo quanto? Vou ficar devendo 8. Então, B é igual a 8. A menos 8. Aí pronto. Eu já tenho o valor definido de B. Então, B, aí eu posso até colocar na ordem trocada, né? Vou colocar aqui B é igual a menos 8. Pronto. Eu já tenho o meu B e já tenho o meu A. Como eu já tenho os dois, basta agora eu jogar aqui no f de x. Ó. O meu A não é 2? Então, 2 vezes x mais o valor do meu B. Meu B não é menos 8? Então, em vez de colocar mais, eu coloco menos 8. Pronto. Encontrei o meu f de x aqui. Esse é o f de x que está pedido.
Agora eu volto lá na minha questão e vou colocar qual que é o meu f de x desse intervalo aqui que eu coloquei, ó. É o E até o C, desse intervalo aqui. Então, voltando à questão, do intervalo de 5 até mais infinito, é daqui, ó, do 5 até mais infinito, o meu f de x deu 2x menos 8. Então, vou fazer isso aqui. É igual a... Então, coloquei 2x menos 8. Essa lei de formação é a lei de uma função afim sendo A. Então, o A aqui vale quanto? O A aqui eu já sei quando ele vale. O A é o que acompanha o x, ó. Então, o A vale 2. O meu B é o número que está sozinho, que é esse aqui, ó, que é o menos 8. Então, B é o menos 8. Logo, no intervalo de 5 até mais infinito, a função é estritamente o quê? Olha aqui, só de saber que a minha função está subindo, eu já sei que ela é estritamente o quê? Subindo, ela é crescente. E também só de olhar aqui, ó, se o meu x ele é positivo, automaticamente ela também é estritamente crescente. Aí já está a resposta colocada. Agora vem a outra. A função f possui duas raízes. Quais são? A função f. Então, a função que possui duas raízes. E quais são essas duas raízes? Isso aqui é a última pergunta. Raízes, gente, é o local onde a função corta o eixo de x. Então, vamos lá. Aqui nós temos toda a função. Onde ela corta o x? Ela cortou o x aqui, ó, no 1. E ela também cortou o x aqui, ó, no menos 2. Então, nós podemos colocar que as raízes são 1 e menos 2, ou menos 2 e 1. Pronto. Aí nós terminamos essa questão aqui. Podemos vir para a próxima. Vamos lá. Próxima questão. A próxima questão nós temos assim, ó. O lucro diário em reais de uma confecção de camisas de malha é expresso pela lei de formação de uma função afim f definida por. Então pronto, não vale nada. O que vale é isso, ó. Nós vamos usar essa fórmula aqui. F de x é o valor do y e aqui nós substituiremos o x. Em que x representa a quantidade de camisas. Isso é importante. A quantidade de camisas vai ficar no lugar do x, que são produzidas diariamente por essa confecção. Complete a tabela abaixo e em seguida construa o gráfico da função no plano cartesiano. Então, nós temos aqui a tabela para a gente completar. O que é que nós vamos fazer? Aqui falou quando o x for zero, então nós vamos colocar no lugar do x aqui, ó, o zero, substituir ele aqui no x e descobrir quanto que vai ser o valor do meu y. Tá vendo? Então, aqui nós vamos descobrir quanto é o valor do y. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com 300. O que que eu falei? Quando a gente tiver dois pontos, eu já posso fazer uma reta. Então, aqui nós vamos ter dois pares ordenados que já vai dar para fazer uma reta. Então, vou fazer isso aqui. Vamos fazer o primeiro caso. Eu vou substituir até aqui em cima, para facilitar. Depois eu coloco apenas a resposta dentro do quadro. Ó, y é igual a f. Primeiro eu vou usar zero. De zero, que é igual a 4 vezes zero menos 1.200. Tá? Então, y é igual a f de zero, que é igual a 4 vezes zero, dá zero. 0 menos 1.200 dá menos 1.200. Eu já descobri. Quando já posso colocar esse valor aqui. Então, vou pegar esse valor, vou colocar ele aqui dentro, como eu falei. Então, já tenho o meu par ordenado aqui. Meu par ordenado vai ser 0, menos 1.200, que é o valor do y. Então, já tenho o x e o y. Vou fazer a mesma coisa aqui na frente agora, substituindo agora o 300. Vai ficar, então, y igual a f de x, que é o f de 300, aqui vai mudar,
que é igual a 4 vezes 300 menos 1.200. Vou seguir a mesma lógica que eu fiz no outro. Então, aqui embaixo, ó, y é igual a f de 300, né? Vamos deixar o f de 300 mesmo, vamos escrever. Eu não gosto nem de ficar escrevendo muito, para não bagunçar. É igual a 4 vezes 300. 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12. Então, 4 vezes 3 dá 12. Então, 4 vezes 3 dá 12, como é 2 zero, é 1.200. Menos o próprio 1.200. Quanto que é 1.200 menos 1.200? É zero. Então, podemos falar que o y é igual a zero. Então, pronto. Eu vou substituir isso aqui agora, aqui embaixo. Aí o x vai ser 300, vírgula, o y vai ser quanto? 1.200 menos 1.200 deu zero, né? Então, o y deu zero. Pronto. Agora eu já posso vir no gráfico aqui do lado e realizar a confecção da reta. Agora tem que começar primeiro no x 0 e no y menos. Então, olha o que aconteceu aqui. Para construir esse gráfico, eu teria que começar no 0 do x e menos 1.200 do y. Então, eu teria que estar cá embaixo, ó, o menos 1.200. Então, pediu para eu fazer o quê? Complete através de construir o gráfico da função no plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, não teria como. Eu teria que ter aqui valores negativos de y. Tá bom? Mas eu posso fazer com outros pontos. O que eu falei? Nós podemos substituir vários valores aqui nesse quadro até conseguir fazer este gráfico. Então, por exemplo, se eu pegar um valor de 300 aqui, o que aconteceu? Se eu produzir 300 camisas, olha, X representa a quantidade de camisas produzidas. Se eu produzir 300, o meu Y, o meu lucro, está aqui, em zero. Então, se eu produzir mais de 300, aí eu vou ter lucro positivo, ele vai ter acima de positivo. Então, eu posso escolher um outro valor acima de 300 para substituir. Eu vou pegar, por exemplo, 500. Então, eu vou fazer também com 500, ó. Y é igual a F de 500, que é igual a 4 vezes os 500 menos o 1.200. Agora, eu já posso fazer o cálculo. Vamos colocar só o y logo uma vez. Y é igual a 4 vezes 500. 4 vezes 5 dá 20. Então, 4 vezes 500, aqui vai dar 2.000 menos 1.200. Então, y vai ser igual a 2.000 menos 1.200 dá 800. Então, olha, eu já tenho um par ordenado aqui. Vou colocar até aqui, ó, debaixo do quadro, como se o quadro fosse maior, tivesse mais um número. Então, eu vou colocar só essa parte final, ó. F, Y, né? Desculpa. Vou colocar de novo na ordem certinha. Y é igual a F de 500, que é igual a... Vamos colocar essa resposta final, quanto que deu, ó. 2.000 menos 1.200. Aí o par ordenado gerado foi quem? Foi o próprio 500, que é o x, e vírgula, a resposta que deu no y, 800. Pronto. Aí aqui eu já posso substituir no gráfico. Então vamos fazer esse gráfico então. Primeira reta 0 com 1.200 não dá. Mas eu vou pegar 300 do x e 0 do y. Então começa aqui, ó. Vamos fazer aqui, vou inserir aqui um pontinho. Ó, 300 do x e 0 do y. Aqui. O outro ponto que eu vou marcar é o 500 do x e o 800 do y. Então, ó, 600 está aqui. Vou fazer uma retinha aqui primeiro para definir onde é o 500. Ó. 500 é nesse e vou levar até o 800. 800, um abaixo aqui.
Então, está ali o ponto, ó, nesse ponto aqui. Eu vou criar um pontinho lá também. Então, aí, criei esse ponto. Agora, eu vou gerar uma reta, começando no 300, passando pelo 600 e continuando. Então, vou gerar uma reta aqui, ó. Vou inserir aqui uma reta, começando aqui, ó, no 300 e passando pelo 500. Então, está aqui. O meu gráfico está pronto. Fiz a minha reta. Vamos responder as perguntas agora. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de F e o eixo das abscissas, eixo X? Então, a abscissa aqui, ó, no eixo X. Então, onde que ele corta? É aqui nesse ponto, em cima certinho do 300. Então, coloquei. A interseção é no 300. Depois está assim. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de F e o eixo das ordenadas? Olha aqui. Quando ele for descendo aqui, descendo, o meu y vai ser cortado onde? Tá? Olha aqui. Quando o meu x for 0, o meu y vai estar lá no 1200. Tá? Ó, quando o x for 0, vamos abaixar aqui, tal. Onde que vai ser cortado? No menos 1200. Então, eu já sei onde que ele vai ser cortado aqui. Ele vai ser cortado no menos 1200. Até porque eu já tenho essa daqui, ó, em cima, esse pó ordenado. Então, quando o x for 0, ó, quando ele estiver chegando no zero do x, o meu y está sendo cortado no 1200. Tranquilo, gente? Acho que deu para entender, né? Depois está assim. Qual é a raiz da função f? Então, qual é a raiz? A raiz é onde ele corta no eixo de x. Então, onde corta aqui, ó, no 300. Só um minutinho. Vamos voltar nessa primeira aqui. Quais são as coordenadas do ponto de interseção? Pediu as coordenadas, tá? Não pediu só o ponto. Então, as coordenadas é essa coordenada da interseção. Então, o x é 0 o x é 300 e o y é 0. Então, faltou aqui. X é 300, vírgula 0. Vou colocar aqui o parênteses, pediu as coordenadas. Eu coloquei apenas o ponto que corta. A outra também pediu quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de F e o eixo das ordenadas. Então, coordenada. Então, o x vai ser 0 nesse caso, ó. X vai ser 0, vírgula, o y vai ser 1200. Agora sim, qual é a raiz da função? A raiz é onde ele corta o eixo de x. Então, ele corta o x onde? Aqui, ó, no 300. Até apaguei os pontos, vou deixar só a reta, né? Para não fazer bagunça. Então, aqui, a minha raiz, então, é 300. Respondido aqui, vamos para a última. Considerando o que a função f representa nessa questão, o que significa a raiz de f? Ah, tá. A raiz significa 300. O que quer dizer esse ponto aqui nesse gráfico? Olha aqui. Esse ponto significa que, olha aqui do lado. Aqui do lado é o lucro. O y é o lucro. Aqui é a quantidade de camisa produzida. Então, para eu pagar apenas o custo, não ter lucro nenhum, eu sou obrigado a produzir 300 camisas. Isso que representa. Agora, vamos pensar em um ponto. Se eu ficar parado, vamos ver quanto que é o meu gasto da minha fábrica. Se eu ficar parado, não produzir nada, ou seja, não produzir nenhuma camisa, quanto que eu vou ter de gasto? Olha ali. Eu vou ficar devendo 1.200, ou seja, o x aqui. Quando o x for 0, o meu y é menos 1.200. Quer dizer, se eu ficar parado na fábrica sem produzir nada, eu vou ter um prejuízo de R$1.200. Quando eu produzir 300 camisas, eu pago esse prejuízo. Só que eu também não tenho lucro nenhum. O meu lucro é aqui, ó, 0. A partir de 300, ó, eu vou passar a ter lucro. Vamos pegar aqui, por exemplo, os 600. Ó. 600 eu vou estar com lucro entre 900 e R$1.200. Mais ou menos aqui, uns 1.000 e pouquinho de lucro.
Quando eu produzir 900 camisas, 900 camisas, olha aqui, aí eu passo a ter um lucro de R$ 2.100. Deu para entender? Então, isso aí seria a parte final da minha explicação. Então, considerando que a função f representa nessa questão, o que significa a raiz de f? A raiz significa... Então, eu coloquei como resposta, a raiz significa que preciso produzir 300 camisas para que eu não fique no prejuízo. Produzindo abaixo de 300, eu ficaria devendo. E produzindo acima de 300, eu passo a ter lucro. Então, como eu falei, aqui tem um exemplo aqui que mostra bem esse ponto. Produzindo 900, eu passo a ter 2.100 de lucro. E, olhando aqui, terminou a nossa atividade. É uma atividade, essa daqui, prática, algo que a gente utiliza muito em empresas, que é gráficos de lucro, prejuízo, de muitas relações. Parece ser complicado, mas não é. É bem simples. O negócio é a gente acompanhar desde o início. Então, vamos assistir a todas as aulas aí. E a partir de agora, eu peço para vocês me entregarem o PET. Pode me enviar o PET direitinho. Eu estou corrigindo, hein? Quando eu receber PET errado, eu estou devolvendo e pedindo para refazer. Tchau, então, gente.